todos vocês aqui, né? Gostaria de registrar as presenças da professora Thelma, do professor Alessandro, a professora Tatiana talvez tenha precisado sair agora há pouco, mas para dizer a vocês que essa iniciativa do DOFER, Docentes de Língua e Informação para o Ensino Remoto, eita, quase que não sai. Lúcia, certo. Essa é uma iniciativa de professores do curso de Letras da UEPB Campus 1, dos cursos de Letras Português, Espanhol e Inglês, né? Dos quais somos representantes no curso de Inglês, eu, a professora Thelma e a professora Daniela. No curso de Espanhol, os professores Alessandro e Gilda. E no curso de Língua Portuguesa são organizadores, assim como nós, as professoras Tatiana e Yara, certo? Então, é muito importante a gente situar esse espaço, né? Retomar o objetivo dessa iniciativa. A gente, assim como vocês, está tendo que lidar, enfrentar essa realidade de ensino remoto, com todos os seus desafios, um contexto para o qual nós não temos preparo, né? Hoje nós não podemos falar que exista nenhum expert na área de ensino remoto. A gente está aprendendo à medida que a gente está fazendo. E dentre tantas temáticas, né, que são urgentes para que a gente consiga realizar o nosso trabalho, uma coisa que ficou muito clara para a gente desde o início é a necessidade da colaboração, né? Justamente por não haver uma orientação, um preparo, né? Até alguém perguntou, você tem material teórico? Eu disse, como assim material teórico, né? O que a gente tem é sobre ensino à distância, ensino híbrido, mas o contexto de ensino remoto como a única alternativa para realizar o nosso trabalho, isso realmente é inusitado. Então, nós estamos aprendendo juntos, e é justamente por acreditar que juntos a gente consegue se fortalecer e buscar alternativas, foi nesse contexto, foi essa a grande motivação para que nós pensássemos ou idealizássemos a proposta do DOFER, né, totalmente voltada aos professores da educação básica, e acreditem, embora as ações tenham sido pensadas nas necessidades de vocês, na medida que a gente se reúne e reflete sobre isso, todos nós, professores de qualquer contexto de ensino, todos nós estamos ganhando muito também, né? Então, nas 2 semanas anteriores, a primeira com o professor Alessandro e as oficinas voltadas às plataformas, né, em especial o Google Meet e o Google Classroom, foram bastante esclarecedoras, né? Vários professores depois deram feedback para a gente, como eu aprendi, né? Como eu pude aperfeiçoar a minha prática, algumas orientações, algumas questões até simples, mas que a gente desconhecia completamente, porque nós tivemos que usar as plataformas de uma hora para outra, né? Então, elas também estão em processo de mudança, o professor Alessandro deixou isso bem claro. E depois da semana desse suporte mais, digamos, mais técnico, né, sobre como desenvolver o trabalho, tivemos a oficina, primeiro uma live com a professora Daniela falando sobre multimodalidade, e na semana passada a oficina sobre memes, que foi muito rica, né? A gente teve a possibilidade de trocar bastante. No primeiro momento foi pelo YouTube, um outro tipo de interação, mas aí na quarta-feira nós tivemos a troca aqui pelo Google Meet, com vários exemplos maravilhosos, né? Vários professores puderam se posicionar e dizer e compartilhar suas ideias, e foi um momento de muita troca, né? Fazer aqui o registro de várias participações especiais, todos vocês são muito importantes, né? Estamos muito contentes em tê-los aqui conosco. Professor Alessandro, por gentileza, pode ficar à vontade para gravar. Eu deveria ter dado esse comando antes, mas acabei esquecendo. Maravilha, eu não tinha dúvida. Eu vou falar, mas eu sei que ele, perspicaz e atento como ele já está fazendo. Bem, como vocês sabem, antes de realizar as ações do DOFER, esqueci de mencionar algo muito importante. O DOFER é uma iniciativa desse grupo de professores, do qual faço parte com muito prazer, mas também foi uma ideia do Grupo de Estudo Formação Docente em Línguas Estrangeiras, que é um grupo de pesquisa coordenado pela professora Daniela Nóbrega, que existe desde 2012 na UEPB Campus 1, e foi muito bom porque a gente pôde unir essas ideias, né? Essa sensação realmente de que juntos a gente pode buscar alternativas e superar os desafios que a gente tem enfrentado. Mas eu ia mencionar que a primeira iniciativa antes da gente oferecer as ações foi a aplicação de um questionário de sondagem.
e tivemos um alcance bastante significativo. Mais de 500 professores responderam e nos deram um norte para as ações que deveriam ser desenvolvidas. E um dos questionamentos era como os alunos estavam reagindo a tudo isso. E os sentimentos dos alunos, na verdade, refletem muito dos nossos próprios sentimentos, né? Existe uma vontade muito verdadeira de fazer, mas, ao mesmo tempo, uma angústia muito grande, né? Uma sobrecarga, um estresse, isso tudo gera uma ansiedade muito intensa, porque a gente não tem certeza sobre o que está sendo feito. Ao mesmo tempo, o professor nunca esteve tão exposto, né? Nunca falaram tanto sobre o nosso trabalho, sobre as nossas escolhas, sobre o ambiente, né? O nosso ambiente, a nossa casa está em evidência o tempo todo. Então, dentre os temas pensados e propostos para facilitar de alguma forma o nosso trabalho na modalidade remota, vem um que é fundamental, que às vezes a gente deixa passar despercebido, né, ou enxerga uma pontinha, mas se a gente der um olhar mais atento, né, colocar uma lupa, a gente consegue perceber um universo de aspectos que precisam ser considerados, precisam ser respeitados em nome da nossa saúde, né? E aí, pensando na urgência dessa temática, e também sem esquecer o nosso lugar de fala, com todo o respeito aos profissionais psicólogos, né? Nós hoje vamos ter uma conversa pensando em professores, certo? De professores para professores. Então, é importante situar esse lugar. A gente não tem autoridade para falar como psicólogo, mas nós temos propriedade para falar na perspectiva de professores, né? E aí, em trocas, conversando com uma professora a qual eu tenho muito respeito e admiração, com a professora Carol Guedes, ela sugeriu essa temática, que reflete muito do que muitos professores já vinham conversando com a gente e desabafando, que é uma discussão sobre a saúde emocional do professor, né? E é com muito prazer, com muita satisfação, que eu convido para dividir esse momento conosco a professora Carol Guedes. Carol, dê aí o seu olá para todos, por favor. Olá, boa noite. Ótimo, maravilha. Então, pessoal, Carol, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer, um enorme prazer tê-la aqui conosco. Eu preciso dizer a vocês, pessoal, Carol, mesmo tão novinha assim, Carol tem um currículo admirável, né? Carol é professora de língua portuguesa, da educação básica e do ensino superior. É doutoranda no programa de pós-graduação em linguística pela Universidade Federal da Paraíba. Tem formação, é mestre em linguagem e ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, graduada em letras português pela Universidade Estadual da Paraíba, portanto, prata da casa. E é com muito orgulho, né, que eu abro esse espaço para ela conversar com a gente, né, e trocar um pouco dessas experiências que, assim como nós, ela tem vivenciado, e como professora da educação básica, ela tem como falar para vocês de igual, né? E ela tem uma perspectiva interessante, porque ela tanto tem a vivência do que está se passando na escola, como a gente costuma dizer, no chão da escola, como no contexto de ensino superior também. Então, Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la hoje à noite. E eu queria dizer a vocês também que esse espaço é de troca, tá certo? A gente vai guiar com algumas reflexões que a gente tem em vista. Carol também tem algumas ideias, mas a ideia é que vocês possam se manifestar, se posicionar, para que seja realmente uma roda de conversa, para a gente fazer jus ao gênero. Ok. Obrigada, Karine, pela gentileza. Boa noite a todos que já chegaram. Algumas pessoas podem chegar depois e pega aí o curso da nossa fala. É uma satisfação enorme estar hoje falando, batendo esse papo, né, com vocês. Como a Karine falou, eu fiz graduação na UEPB, eu tenho um carinho muito grande por essa instituição, né. Eu conversando com Karine há poucos dias, eu falei para ela, eu me sinto muito mais professora do que pesquisadora, porque é tão intensa a atividade do professor, né, as atribuições, as responsabilidades,
a forma de lidar com o dia a dia, que é tão intenso, né, para lidar com tantas pessoas, tantos estudantes como colegas de profissão, e é desafiador, muito mais desafiador ainda esse período em que nós estamos vivendo, né? Ser professor é desafiador, e ser professor em época de pandemia, uma época de pandemia, realmente é mais desafiador ainda, né? Nós aqui estamos frente a telas, a uma plataforma digital, a várias plataformas, e-mails institucionais. Então, realmente, para quem não tinha muita familiaridade ou não gostava muito das telas, as telas teve que se tornar, né, os melhores amigos do professor. Né? Realmente é desafiador, mas é uma coisa que eu queria pegar da fala de Karine e transformar em uma expressão, é rede de apoio. No tempo em que a gente vive, é muito fácil a gente se levantar para fazer crítica, criticar uma metodologia, um comportamento, mas poucos se levantam para trazer as soluções. Então, mais do que nunca, nós, enquanto professores, precisamos de uma rede de apoio. E essa iniciativa aí de vocês, né, do DOUF, é realmente admirável, porque nós precisamos ter uma rede de apoio de fato, né, professores que se auxiliam, que se ajudam, que compartilham metodologias, que compartilham material, que diz, estou fazendo assim, está dando certo, fiz isso, não deu certo, eu fiz aquilo, deu certo, com ressalvas. Então, isso é muito importante, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. Então, eu vou apresentar aqui um material, tá? E vou me guiar por esse material. Ele vai aparecer para vocês, acho que já está aparecendo. Então, deem só um feedback aí, está aparecendo para vocês? Sim, sim. Tá então, aparecendo. Vamos lá. A saúde emocional do professor, um relato de ressignificação. Esse tema, eu conversando com Karine há alguns dias, falando sobre a necessidade de se debater sobre isso, né, sobre esse tema que, infelizmente, não é tão discutido como deveria, né, o quanto que deveria ser discutido. Esse tema sobre a saúde emocional do professor. A saúde emocional de um modo geral, né, e como Karine bem pontuou, nós não somos psicólogas, né, mas nós somos professores, e nós estamos vivendo em um período em que a saúde emocional deve estar realmente em atenção, né? A gente precisa atentar à saúde emocional. A gente sempre, assim como a gente se preocupa em ver se a bateria do nosso celular está carregada ou não, se a bateria está fraca, se precisa carregar, da mesma forma, a gente tem que ter uma atenção assim com a saúde emocional. Principalmente nós somos professores e que temos uma profissão que é desafiadora. A gente lida com muitos outros seres humanos, a gente lida com diversas outras pessoinhas que têm emoções muitas vezes confusas, que estão entrando na universidade ou que estão saindo da escola. Independente do segmento em que você atue, você deve sentir, né, esse peso realmente que é essa responsabilidade que é o ser professor. E é um relato de ressignificação, porque nada do que eu vou falar aqui pode ser uma grande novidade. Na verdade, algumas coisas vocês já devem saber, e saber até mais que eu, mas nós precisamos ressignificar algumas coisas, e compreender, e aceitar, e aprofundar algumas ideias que a gente pode já ter desenvolvido um pouco antes, mas agora precisamos ressignificar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, com vocês, é em relação a skills, que Karine, né, pode muito bem nos dizer que a tradução para a língua portuguesa seria habilidades ou competências. Hoje nós estamos diante de um mundo que requer de nós habilidades, seja essas habilidades subjetivas ou bem objetivas, sejam habilidades claras, sejam habilidades mais profundas. Então, nós estamos vivendo hoje um período que requer de nós
muito pensamento crítico, ativo, trabalho colaborativo, nós precisamos de empatia, e essas habilidades, elas nos moldam e elas nos fazem quem nós somos hoje. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu queria que vocês respondessem no chat ou ativassem o microfone e respondessem essa pergunta aí. O que a educação tradicional nos ensinou? Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma escola que nos mostrou a face de uma educação tradicional. Mesmo em escolas inovadoras, a gente viu resquícios e indícios de educação tradicional. Nós que trabalhamos com educação, nós sabemos o que a educação tradicional nos ensina, né? A primeira resposta aí de Mirtes, obedecer. Perfeito, Mirtes. Realmente, nós fomos ensinados a obedecer, repetir o conhecimento que nos foi passado, isso, né? Você ter a capacidade de reproduzir exatamente o conhecimento que nos foi passado, respeitar, se limitar, realmente entrar em algumas caixinhas, né? Se enquadrar ao que é proposto. O que mais, galera? Pensem aí, o que é que a educação tradicional nos ensinou? A educação tradicional nos ensinou a quê? Vou colocar uma imagem e ela pode te ajudar a responder a essa pergunta. Muitas vezes, apenas ouvir. O professor era o detentor do saber. Exatamente, gente. Tudo isso que vocês estão falando aí são ideias que nos remetem a uma educação tradicional, né? Então, nós temos aqui a não reflexão, a não saída da zona do conforto, como vocês estão dizendo, né? Apenas ouvir, a disciplina, falar e escutar, realmente. Essa imagem aqui, eu consigo, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Olha só, nós temos aqui uma resposta para uma questão. Então, vejam que aqui tem a imagem de um quebra-cabeça, né? Inclusive, nessa pandemia, eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu pude brincar de quebra-cabeça. Nunca tive esse costume, não lembro se na minha infância eu brinquei, né, dos puzzles de quebra-cabeças, e realmente, se a pecinha não tiver perfeitinha, cada peça tem um lugar específico, né? Ela não encaixa, é porque não é ali. Então, veja só, para uma pergunta tem uma resposta correta, exata, que se encaixa. A educação tradicional nos ensinou isso, né? De que para cada pergunta há uma única resposta exata e acabou. Não é isso? E nós temos aqui o que nós chamamos de hard skills, que são as habilidades mais duras. São as habilidades que a gente aprendeu ao longo da nossa vida escolar, essas habilidades aqui que os nossos pais, os nossos avós, eles nos mostraram que eram importantes. E até um dia desse, realmente, tudo isso aqui era crucial, era imprescindível. Conhecer uma língua estrangeira, ter uma graduação, cursos técnicos, fazer mestrado e doutorado, conhecer a operacionalização de máquinas e ferramentas específicas e ter habilidades ligadas à informática. Então, essas habilidades aqui, como outras, várias outras nesse mesmo perfil, são as chamadas hard skills, habilidades mais duras e que até um dia desse, realmente, para você entrar em uma empresa, e entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego, participar de uma seleção, isso aqui era o suficiente. Você ter habilidades desse perfil aqui, das hard skills, era o suficiente. A Laura está compartilhando. Lembro-me que tive professores que pediam o resumo de apostilas nas quais tínhamos que copiar e colar propriamente dito. Se não fosse dessa forma, não servia. Pois é, a educação tradicional nos ensinou isso.
Carol, como eu me identifiquei com essa fala de Luara. Luara, eu ia fazer esse comentário. Quando eu li que você digitou aquilo, você não acredita. Fizemos telepatia. Na minha primeira graduação, eu lembro, foi direito, tá? Que é um curso naturalmente mais tradicional, mesmo nos dias de hoje, pessoal. Uhum. E eu lembro que no primeiro período, a gente tinha uma disciplina chamada Direito Constitucional, e todo mundo estudou, né, respondeu as questões da prova. Primeiro causou um estranhamento, porque a prova, as respostas tinham linhas, traços, né, para a gente responder. Mas aí todo mundo pensou, não, deve ser só por uma questão de organização. A gente pode passar dessas linhas e responder no verso, pedir folha, anexar, como se fazia. E, para nossa surpresa, a primeira nota de 80% da turma foi abaixo de 5. Né? E sabe qual foi o argumento do professor? Vocês não colocaram o que constava na nossa apostila. Oh, meu Gente, Deus. pena que naquela época eu era muito ingênua, né? Não tinha muita autonomia, a gente ficou meio querendo brigar, mas sem saber o quê. Mas olha que absurdo, né? É, Então, saber, para tirar o 10, ou para ter um bom desempenho, você tinha que reproduzir o que tinha sido dito pelo professor. Isso era ser um bom aluno, isso era isso, ser um ser pensante. Olha a contradição dessa é afirmação. verdade. E essa pecinha aqui, né, exata, tem que ser exatamente a pecinha lá, né, exatamente como tem na apostila. Pois é, gente, infelizmente, ainda hoje a gente lida com a educação tradicional, né, ou com resquícios de uma educação tradicional. E essas habilidades aí, elas nos mostram realmente essa necessidade, né, dessas hard skills, as habilidades que na época dos nossos pais, dos nossos avós, era o suprassumo. E não só Uhum, na época dos nossos pais, na época em que nós vemos hoje, em alguns segmentos, em algumas áreas, realmente essas habilidades aí, esses conhecimentos, essas competências são para algumas pessoas o suprassumo, né? uhum. Então, vamos lá. Eu quero perguntar a vocês agora outra coisa. O que o mundo requer da educação do nosso século, desse em que nós estamos vivendo, na era contemporânea? Deixa eu Inovação, responder. Certo. perfeito, Gleice. O que mais, galera? Pensem aí. O que o mundo requer da educação do nosso século? A educação bancária só recebendo conteúdo, já dizia Paulo Freire. Verdade, Adriana, educação tradicional. Sujeito ativo e autônomo, preparação tecnológica, criatividade, criticidade, perfeito. Uhum. Ótimo. Aluno protagonista, uma troca de experiência, isso, inclusão, Boa, protagonismo do estudante, boa, Paloma. Muito bom. contextualização e interdisciplinaridade, isso mesmo, perfeito. Tecnologia, isso. Bom, gente, o que o mundo requer da educação do nosso século é muita coisa, né? Na verdade, se a gente fosse parar para ficar falando sobre essa necessidade da educação dos nossos dias, realmente dá muito pano para manga, né? E eu queria responder com uma imagem. Essa imagem aqui nos revela claramente o que o mundo requer da educação do nosso século. É o pensar fora da caixa, é você realmente não caber na caixa. Uhum. Se antigamente você precisava se encaixar perfeitamente nos mínimos detalhes para que a tua resposta estivesse, né, correta realmente nos mínimos detalhes, hoje é o contrário. Concordam? Nós Concordo precisamos mais. pensar fora da caixa, como Hélio e Gleice estão dizendo, né? O compartilhamento de ideias, o brainstorming, realmente você fazer uma tempestade de ideias, e essa tempestade de ideias, ela não cabe em uma caixinha, ela não cabe em um lugarzinho pequenininho, não. A chuva, a tempestade de ideias, o brainstorming, o compartilhamento de ideias é expansivo, não é verdade? Então, o mundo requer da educação do nosso século o pensamento fora da caixa. Em outras palavras mais teóricas, o mundo requer da gente, da educação do nosso século,
muito mais as soft skills do que as hard skills. Então, vamos lá agora compreender essa outra nomenclatura, certo? Que, na verdade, seriam as habilidades subjetivas. Se aquelas outras habilidades, aquelas outras competências mais objetivas eram mais duras, no sentido de que você basta fazer cursos, nesse sentido, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, cursos de pós-graduação, está suficiente. Um curso de idioma, você consegue, né, desenvolver essas habilidades, essas competências. Já nas soft skills, olha só como é subjetivo. Essas aqui que eu coloquei são apenas algumas, tá? Tem várias. Inteligência emocional, solução de conflitos, criatividade, organização, gestão do tempo, pensamento crítico. E aí nós poderíamos citar várias outras, como empatia, pensamento empreendedor, resiliência. Então, todas essas habilidades aqui, que são as soft skills, elas são, hoje, o suprassumo do mundo. Se o suprassumo de antigamente, essa minha... Eu queria usar outra expressão, porque eu estou me sentindo muito velha falando suprassumo. Mas a gente está entendendo, Carol. É porque a essência é o the most, é o top dos tops, né? Minha sobrinha diria, top, pronto. Topper. Usando as expressões já dos meus alunos, né, adolescentes, é top. Olha, hoje é o top do top. E tem que ter o comparativo, Carol. Eles dizem é topper. Top. No final. Isso, é topper. É verdade. É mesmo. Topzera. Pois é, gente. Então, essas habilidades aqui, vejam como elas são mais subjetivas, bastante subjetivas, né? E se eu dissesse para vocês que hoje as empresas mais desenvolvidas, elas fazem recrutamento de pessoas para compor o pessoal, o quadro de profissionais, com base na avaliação dessas habilidades aqui. Eles não querem mais saber tanto das hard skills, elas são importantes, tá? A gente não nega que as hard skills, elas são importantes, elas são. A gente não menospreza. Mas as empresas hoje, elas têm dado muito mais atenção às características do caráter, da personalidade, da confiabilidade, da inteligência emocional daquele funcionário. Então, pode parecer meio técnica essa ideia, essa minha fala, no sentido de que, então nós formamos alunos apenas para o mercado de trabalho. Não, não é isso. Mas percebam que essas habilidades aqui, elas são por conta própria, subjetivas. Sim. E esse é um dos maiores desafios do nosso século, é você ter inteligência emocional, é você saber resolver conflitos, solucionar conflitos, é você mostrar criatividade em momentos de puro estresse, mesmo assim você conseguir resolver aquele problema de modo criativo e inovador, é você ser organizado, é você ter uma gestão do tempo e você pensar criticamente, né? Além de tudo isso. Então, realmente... beneficiam de uma maneira bem ampla, né, Carol? Não é só pensando na questão do trabalho, do emprego, mas na vida. Se você parar para pensar, realmente, todos esses itens nos ajudam a resolver os nossos conflitos cotidianos de várias formas, né? Elas nos dão perspectiva. Isso. Né? Diferente das hard skills que não... Elas são importantes, como você falou, mas de repente eu estou ali numa situação de crise. Eita, nem tinha isso no livro que eu estudei. O livro que eu estudei, a minha formação, a minha graduação nem contemplou o ensino remoto, professor. E agora? Vou parar? Vou deixar de ser professor? O que é que eu vou fazer? Pois é. Né? As soft skills me dão pistas, me dão alternativas para isso. Exato. Então, e agora, gente? De modo geral, vamos conceituar, tá? Essa ideia de habilidades subjetivas, de competências e habilidades subjetivas, são as soft skills. São habilidades sociocomportamentais ligadas diretamente às aptidões mentais do indivíduo
e a capacidade de lidar positivamente com fatores emocionais. Então, veja que realmente as soft skills, elas são desafiadoras, né? Não é fácil, não basta você fazer um curso para você aprender, né? Não, é no dia a dia, é no erro, é no acerto e no erro, é você, através do autoconhecimento, diariamente, né? Todos os minutos do seu dia, aprendendo ali essas habilidades sociocomportamentais. O sujeito ativo, ampliando a dimensão de conhecimentos, são características próprias, gente, da educação do nosso século. Então, qual é o nosso papel enquanto ser humano? Antes de falar sobre o nosso papel enquanto professor, queria falar sobre o nosso papel enquanto ser humano, não só na pandemia, tá? Não só nesse período em que nós estamos vivendo de reclusão, de distanciamento social, das telinhas, nossas melhores amigas agora são as telas, né? Mas antes de ser professor, nós somos seres humanos. E qual é o meu papel enquanto ser humano? Buscar o autoconhecimento. Gente, olha, eu não sou psicóloga, mas eu acho que uma das profissões mais belas, e aí a minha irmã, acho que está aqui presente, a doutora Karen, ela é psicóloga. Eu acho que a profissão do psicólogo, gente, assim como a do professor, né, é imprescindível. Terapia, gente, não é coisa de, para gente que tem problemas. Quem é que não tem problema? Me diga. A terapia, ela te ajuda a buscar o autoconhecimento, a ter esse autoconhecimento. Eu estava assistindo a uma live, um dia desse, de um amigo meu. Ele é empreendedor, ele é coordenador de uma pós-graduação, e uma das coisas que ele dizia, que era no ser empreendedor de si mesmo. E ele dizia assim, o autoconhecimento é crucial para que você seja um bom empreendedor. Então, você buscar o autoconhecimento é você buscar, como Paloma disse aí, né? Qualidade de vida. É você conhecer suas fragilidades, suas forças, é você conhecer você mesmo, né? Nada melhor do que você aprender a empatia, a resiliência, o pensamento colaborativo, liderança, tomada de decisão, à medida que você se conhece, tá? Outra coisa que é o nosso papel, é seu papel enquanto indivíduo, enquanto ser humano, é ser gentil com você mesmo, é ser gentil, eu preciso ser gentil comigo, tá? A gentileza com você mesmo significa assim, meia-noite, tem um chefe, tem um aluno, sei lá, falando comigo aqui, cobrando uma coisa minha, meia-noite. Meu Deus, que sem noção. Vou responder logo para me livrar. Não. Ser gentil consigo é você impor limites àquilo que você pode e àquilo que você não pode naquele momento. Então, ser gentil com você mesmo é você não se cobrar perfeição, não cobrar. Olha, uma característica minha é o perfeccionismo, tá? Então, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito milimétrica, passo muito tempo fazendo esses slides, como vocês devem perceber. Mas, assim, uma coisa que eu parei para pensar nessa pandemia é que nós não estamos em um período em que cabe perfeccionismo. Não Excelente. nos cabe perfeccionismo nesse momento, nos cabe praticidade, Isso. certo? Isso. Então, a Objetividade. gentileza pessoal é algo muito importante. Como é necessário, Carol, essa reflexão, assim, porque a gente, no lugar de professor, a gente entende muito a importância da gentileza para com o outro, né? No Isso, trato com o aluno, como me dirigir, com os meus colegas, com os meus coordenadores, enfim. Mas a gente vai se colocando lá se tiver que estabelecer uma hierarquia, a gente vai se colocando em último plano. Né? Então, isso, você deu um exemplo perfeito. A gente está vivendo um contexto em que não há esse limite. Parece que está difícil estabelecer na nossa mente um limite de hora de trabalho, um limite, porque é estão fazendo em verdade. casa, a história do home office, que a gente sabe que é um Isso, trabalho triplicado.
Mas aí se eu tiver comigo a gentileza que eu tenho com os outros, de dizer, por exemplo, é fim de semana, não vou perturbar não. Eu estou morrendo de vontade de dizer isso, mas não vou me segurar. E eu até comentei com um colega essa semana, olha, você pode programar o seu e-mail. Era domingo ontem, e ele disse, eu vou mandar um e-mail. Aí eu disse, não, programa teu e-mail, tu vai lá no Gmail, programar envio, programa para as 8 horas da manhã da segunda-feira, mas não, não perturba ninguém com questão de trabalho no final de semana, não, né? Aí eu disse também a ele, e não se perturbe com isso, né? Você nem devia estar fazendo isso agora, porque a gente precisa ter esse respeito em nome da nossa própria saúde. Tá? Exato. Se eu não cuido de mim, é bem uma norma um processo de quando você tem que salvar a sua vida, né? Em qualquer situação limite, você tem que primeiro se proteger para poder proteger o outro. Então, aquele olhar que... aviso do avião, né? Se cair, Exatamente, você precisa exatamente. colocar em você para Primeiro depois ajudar o você, próximo. exato. Primeiro você tem que se proteger, se garantir para você poder ter esse braço de apoio, de ajuda para o outro. Verdade. E assim, eu sofri muito no começo dessa pandemia, que eu ficava assim, as pessoas perderam a noção de tempo e espaço. Até hoje eu bato nessa tecla, né? Assim, as pessoas perderam a noção de tempo e espaço, porque hoje em dia o WhatsApp ao mesmo tempo em que é algo pessoal, você usa para o lazer, para conversar com seus amigos, com seus familiares, também é uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, se Exato. misturou muito e se perdeu realmente esse limite de tempo e de espaço. E aí eu cheguei à conclusão, isso daria inclusive um artigo, Com que não certeza. é relativo à idade, à faixa etária, pessoas mais idosas, que não, ou pessoas mais jovens, não, é a geração WhatsApp, são todos Uhum. nós que estamos imersos, né, nessa realidade de WhatsApp, de outros dispositivos assim, mas assim, você não tem como controlar o outro, você não tem como controlar as atitudes do outro, mas você pode, né, mudar lá a situação a partir de Exatamente. você, ser gentil com você mesmo, né, de não responder naquele horário inoportuno, deixar para responder naquele horário lá de trabalho. Então, são essas pequenas coisas que fazem total diferença na nossa vida. Excelente. É mais fácil conhecer os outros que nós mesmos, é verdade. O autoconhecimento permite mudanças, vivemos sob pressão, temos que nos dar o direito de não nos cobrarmos muito, principalmente agora. A psicologia é a serviço do seu eu, criatividade também, não é ignorar, mas se respeitar e o outro, exatamente. Exato, exato. Exatamente, gente, é isso mesmo. Em tempos de pandemia, trabalhamos 3 vezes mais e perdemos a noção de cuidado conosco. Exatamente, Marcos, é Olha, isso mesmo. Thelma fez uma observação aqui que eu também estou tentando, inclusive prometi à minha família, certo? Quem me encontrar fugindo à regra, puxe minhas orelhas. Thelma disse assim, eu separei meu final de semana para não trabalhar e estou tentando não me culpar por isso. Eu fiz isso, Thelma, esse foi o primeiro final de semana que eu não liguei o meu computador para trabalhar. Você diz, usou o celular. Não, eu me controlei. Eu vi filme, fiz outras coisas que eu Uhum. gostava e todo mundo, certo, não vai ligar não, não vai ligar não, porque estava no automático. Realmente, você pega um É, embalo ali. Eu digo muito aos meus alunos de estágio, inclusive Igor, Paloma estão aqui presentes, são testemunhas. Eu digo, olha, se não fosse a minha família, eu acho que eu estava louca nessa onda das aulas remotas, porque são eles que me lembram, minha filha, tem uma vida, tá? A vida não se resume a esse é computador verdade, 24 horas, não. Muito bem é observado. verdade. O que mais que é papel nosso enquanto seres humanos? Respeitar meu tempo, meu ritmo, meus limites. Gente, não é porque o seu colega de trabalho está fazendo milhares de cursos, ministrando cursos e cursando outros, e cuidando de 5 filhos ao mesmo tempo, e alfabetizando 3 dos filhos, enfim. Não é porque o outro consegue que você tem que conseguir fazer exatamente igual, no tempo dele, no ritmo dele, de acordo com os limites dele. Não. Você tem que respeitar o seu tempo. Nós temos que respeitar o nosso ritmo, os nossos limites. E isso aqui, ele consegue ser feito, esse respeito ao nosso tempo, ao nosso ritmo e ao nosso limite, ele é possível através do autoconhecimento. O Ótimo. autoconhecimento nos permite conhecer qual é o nosso tempo, qual é o nosso ritmo e até onde nós podemos ir. Não é isso? Carol, como é interessante que estão todos muito interligados, né?
Todos esses Exato. aspectos, essas nuances estão muito próximas. Então, o olhar para o outro no intuito de comparação, ele nunca vai ser justo, porque o Isso. outro é um outro indivíduo com outras demandas, com outras Exato. características, né? Então, de fato, se eu sou gentil comigo, primeiro, se eu tenho um autoconhecimento e sou gentil comigo, eu não vou ter o outro como uma referência para mim. Ah, ele está Exato. trabalhando 24 horas, publicou, não sei o quê, fez isso e aquilo. Peraí. Isso Né? Essa mesmo. não é a minha realidade. Eu não tenho condição de administrar isso agora, porque não é a minha prioridade, inclusive. Isso. Exatamente. É como o Marcos falou, né? Cada um tem seu tempo e seu ritmo de produção. Exatamente. Outra coisa, gente, que eu queria falar é que tempo não é dinheiro, tempo é dádiva, né? Eu acho que as pessoas que perderam os seus entes queridos, seus amigos para essa doença, né, da Covid-19, no fim das contas, parou para refletir que tempo é dado. Ah, se eu tivesse mais uma hora com essa pessoa, se eu tivesse mais um dia, mais um mês, mais um tempinho, né, com essa pessoa ali, curtindo essa pessoa, tendo uma qualidade de tempo ali. Tempo não é dinheiro, não é que você precisa produzir como se nada ao seu redor tivesse acontecendo, né? Uhum. Porque tempo não é dinheiro, tempo é dádiva. O tempo não volta mais, isso mesmo. Exatamente. Outra coisa que a gente costuma ver, né, na mídia é a questão do exercício físico pela estética, né? Quem nunca viu Projeto Verão 2021, Projeto Verão. Gente, projeto vida, exercício Uhum. físico, ele serve para você se sentir bem. E não pela estética, pela estética. Se a estética, né, te agrada, é uma consequência. Então, exercício físico para você se sentir bem, para você se manter ativo, para você se manter saudável, para você manter a tua qualidade de vida. E não pela estética. Uhum. Buscar o descanso sem culpa é a nossa missão. Olha só, eu falo, olha, esse Carol Coach foi ótimo. Boa, Carol. Olha só, gente, esse buscar o descanso sem culpa. Tem dias que eu me sinto muito produtiva. Eu, inclusive, coloco uma roupa de trabalho, como se estivesse trabalhando fora de casa, né? Eu coloco roupa de trabalho, eu vou ali ler alguma coisa, fazer alguma coisa, corrigir, elaborar aula, avaliação, atividade, fazer, enviar, enfim, me sinto produtiva. Adoro quando eu faço checklist e no final do dia tem tudo riscadinho lá que eu consegui, né, fazer aquelas atividades. Mas também tem dias que eu faço o checklist e não consigo fazer Uhum. quase nada daquele checklist, poucas coisas. Porque naquele dia eu precisei descansar. Por alguma razão eu precisei descansar. Então, esse descanso sem culpa, ele é necessário. Meu Deus, olha, eu acho que você se identifica, né, com o pensamento de que estou descansando, mas eu poderia estar agora fazendo Fazendo isso, fazendo isso, aquilo. isso, isso. Sem fim, Você né? não curte aquele momento de que, não, peraí, esse momento é para descansar. Esse momento eu estou aqui é porque a minha mente está precisando, o meu corpo está precisando de um descanso, né? Então, você buscar o descanso sem culpa. Várias vezes, a gente se pega realmente se culpando por estar descansando. E eu ressignifiquei nessa quarentena uma coisa que eu fui influenciada pela minha irmã em relação à rede. Aqui em casa eu tenho uma rede, a gente tem rede, meu marido adora rede. Eu nunca gostei muito de rede, porque eu acho, sei lá, eu acho desconfortável, a coluna fica troncha. Você fica troncho, né, na rede. Mas eu ressignifiquei o uso da rede. Então, assim, quando entre uma atividade e outra, entre uma atribuição e outra, eu ia lá para a rede, eu vou lá para a rede, deito ali por 10 minutinhos, sem o celular nas mãos, olhando para a natureza, para o nada, e tento descansar sem culpa. Eu vou revelar para vocês, não é Não, fácil, não é. porque às vezes eu pego assim e fico, meu Deus do céu, eu tô pensando aqui no que eu vou fazer ainda, no que eu tenho para fazer, no que eu ainda não consegui fazer. Mas é necessário esse tempo de buscar o descanso sem culpa, ainda mais agora, nesse período em que nós estamos vivendo.
Carol, eu queria destacar uma fala aqui, a de Nicásio. Olha só o que ele comentou. Nicásio é professor de língua inglesa, certo? Do Estado. Ele, semana passada, fiz uma reflexão com meus alunos sobre o ócio criativo. Sensacional, Nicásio. E uma parte do nosso tempo livre, e que uma parte desse nosso tempo livre deve ser dedicada a nós mesmos. Eles adoraram, falaram que iam colocar em prática. O desafio é passar um dia desconectados das redes e depois relatar o que fizeram durante o dia. Perfeito. Sensacional. Olha, ontem eu tive uma oportunidade de ir com meu filho num lugar aqui, próximo da gente, que é em Fagundes, na Pedra do Santo Antônio, e eu fiquei um tempo, só eu e Lucas, meu filho, olhando ali a paisagem. E a gente chegou juntos a essa conclusão mesmo. É tão óbvia, né? Mas a gente fica ali no piloto automático, Exato. no trabalho ou na tela, né? O tempo todo. E eu disse, a gente não se dá conta que o que faz a gente voltar e se encontrar, né? Com a nossa essência é exatamente a natureza, é Isso. admirar as coisas simples, né? Ver o sol ali nascendo, se pondo, e a gente fica nessa maratona dessa cobrança sem fim. Então, esse ócio criativo, esse descanso, ele tem que acontecer. E eu achei ótimo, porque Nicásio também traz, ou levou a discussão para os alunos dele, porque eles Uhum. estão vivendo, assim como a gente, da mesma forma, e para eles talvez até de forma muito Exatamente. mais naturalizada, né? Como Isso. nativos digitais, aquela história toda. Muito boa iniciativa, Excelente. Nicasso. Excelente. E ser gentil com o próximo, né? Mas lembre que primeiro você precisa ser gentil com você mesmo, e aí você consegue ser gentil com o próximo, porque o próximo também está passando por um período de crise, né? Mesmo que a gente não estivesse, certo? Passando por um período de crise como a que nós estamos vivendo, que é uma pandemia. Mesmo que nós não estivéssemos passando por isso, mesmo assim, a gente não tem como saber o que o outro está passando, pelo que o outro está passando. Então, é sempre necessário você ser gentil com o próximo, considerar o outro superior a si mesmo, né? Essa gentileza com o próximo, porque todo mundo está lá tentando buscar o autoconhecimento, tentando também ser gentil consigo, tentando respeitar o tempo, os limites. Então, essa gentileza, quando a gente consegue ser gentil com a gente consegue buscar essa gentileza consigo, a gente consegue ser gentil com o próximo também. Eu E lembro, agora o Carol, que Renato, logo no início desse processo, houve uma queixa muito grande, né, por parte de vários professores. Eu ouvi muitos desabafos assim, da falta de compreensão dos pais, principalmente aqueles que lidam com crianças, né? Muita isso. crítica, o professor, os pais interferindo na aula o tempo todo, dando pitaco e tal. Eu sei que esse cenário não mudou completamente, mas Uhum. o que eu comecei a observar, pelo menos conversando com alguns desses professores, é que começou a haver um deslocamento. Ao invés de apontar o dedo, o professor não está fazendo, alguns pais passaram a enxergar tudo que está sendo feito, apesar Sim. de, né? E aí alguns Uhum. professores disseram, olha, apesar dos gritos que eu levei no início, pois é, o professor diante de tudo ainda estava levando grito de pais, mas hoje tem pais que, professora, muito obrigada. Agora, mais do que nunca, eu tenho consciência da dimensão que é o seu trabalho, o quanto isso exige, o quanto isso demanda. Eu só tenho um filho e não consigo dar conta, né? Imagine você com tudo isso. Então, eu acho que durante um tempo a gente ficou meio sem enxergar, ou algumas pessoas ficaram sem enxergar o fato de que estava todo mundo vivendo a mesma realidade, né? Então, Uhum. eu não podia estar exigindo daquele É professor verdade. experiências, né, mirabolantes, quando ele não tinha experiência com aquele fato e ele, assim como nós, estava com medo, muitos passando dificuldades Uhum. financeiras, né, uma pressão gigante também por parte das escolas. Então, é Isso. um olhar mesmo, é você parar e dizer, peraí, ele está vivendo a mesma realidade, essa tempestade não é só minha, não, né? E É. aí permite que você tenha um olhar um pouco mais empático mesmo, um pouco mais humano. Isso. E assim, todos nós estamos sob pressão, né? Seja você um pai, uma mãe que está tendo que acompanhar o seu filho nas aulas remotas, ou se você é professor, você está sofrendo pressão de onde você trabalha, para que as aulas agora estão no outro formato, né? De repente caímos de paraquedas em um Paraquedas. universo completamente diferente do que a gente um dia imaginava, né, que ia acontecer.
As escolas estão sofrendo pressão das famílias, né, que agora, como você relatou aí, estão acompanhando, estão vendo. Então, realmente, assim, estamos todos sob pressão. Por isso, nada mais útil do que esse conselho da gentileza com o próximo. Joelma comentou assim, as aulas remotas não são fáceis só para o professor, né? Não é Verdade. difícil só para o professor. O aluno também se expõe e passa constrangimento dependendo do professor. Além de pedagoga, sou mãe de adolescentes que assistem às aulas. Então, observe que, infelizmente, nós, professores, também erramos, exatamente. E precisamos nos policiar nas respostas ou na forma de falar com nossos alunos. Os alunos também têm pais ou familiares que escutam a forma que o professor fala com ele. Exatamente. Nós precisamos de mais amor, né, naquilo que nós Isso. fazemos, com quem nós lidamos. Nós precisamos de amor, realmente, de gentileza com esse próximo. Uma coisa que Júlia falou, eu queria realmente pegar essa fala de Júlia, que eu acho muito importante a gente pensar nos nossos alunos, claro, pensar em nós primeiro, mas depois pensar nos nossos alunos. Fico pensando, se nós estamos assim, imagina as crianças e adolescentes. Muitas vezes achamos, os pais principalmente, que eles têm a obrigação de assistir todas as aulas e fazer todas as atividades com um sorriso no rosto e tranquilidade. Pois é, olha, realmente, imagina um adolescente, né, que está aí prestes a fazer o Enem, que foi tão esse, né, vai e vem de data, finalmente agora temos uma data, mas assim, realmente não é fácil. E os índices de depressão, de ansiedade, gente, eles só crescem entre Ok. os adolescentes, os jovens, as crianças. A gente acha que é coisa de adulto, né? Ah, é coisa de adulto. Não. Infelizmente, os nossos jovens estão sofrendo realmente os transtornos aí de ansiedade, de fobia, de pânico, porque a gente realmente tem que pegar leve, tem que passar leveza, né, Isso, isso. para os nossos pequenos. É um aprendizado, né? Na verdade, essa rede de cobrança excessiva, Júlia, me confirma aí se meu áudio melhorou. Você disse que estava bem baixinho, não sei se está melhor agora. Essa rede de cobranças, né, sem pensar no outro, eu acho que é, na verdade, o grande problema, porque, de fato, se a gente se coloca no lugar do aluno, obrigada, Joelma, e dos pais também, com todos os seus desafios, com todas as limitações, é difícil para todos, né? Então, o que que ajuda? De novo, é a prática colaborativa, é a gente Isso, perceber que eu tenho ali do outro lado da tela alguém que é parceiro, né? É o isso, professor perceber por parte do seu gestor, do seu coordenador, esse apoio, volta de novo à história da rede de apoio, mas é perceber no pai também esse apoio. E o pai ter a confiança de que o professor também está apoiando. Isso é transmitido para o aluno e aí a gente consegue fazer essa rede maior, assim, mais solidária, né? E aí eu queria até fazer um parêntese, abrir um parêntese aqui, Carol, que eu mencionei, venho falando muito esse termo, rede solidária, uma rede de apoio, mas não é uma ideia minha, certo? No uhum, dia 5 de abril, eu assisti uma live com a professora Denise Lino, professora da UFCG, através do Instagram Desengaveta Meu Texto, da professora Patrícia Rosas, uma iniciativa fantástica. Foi a primeira fala de alguém mais próximo de mim, né? Porque a gente uhum, assiste muitas lives e tal, mas de uma professora que foi nossa professora no mestrado, uhum, dizendo de uma maneira muito tranquila, né? Muito serena, muito sensata, de que o caminho para a gente administrar tudo isso seria na construção de uma rede de apoio. isso, E essa rede envolve profissionais de diversas áreas, né? É o psicólogo, é o pessoal da TI, da tecnologia, são as pessoas da educomunicação, que inclusive algumas instituições têm feito um movimento interessante nesse sentido, para entender que o professor sozinho não dá conta. Né? isso, Então, essa rede de apoio que eu acho que não se estende só a profissionais, mas eu acho que pode se estender e deve se estender à família. Né? É isso. muito gratificante quando você percebe, eu tenho um apoio. Meu aluno está bem assistido, o pai dele entende o que eu estou fazendo, me apoia, eu também dou suporte a esse pai, e aí eu acho que a gente consegue se fortalecer como um todo, né? Gente, Uhum. a participação está muito boa aqui no chat, viu? Estou Obrigada a gostando também, vocês. gostando demais, E quem quiser realmente. pedir a palavra e usar o microfone, fica à vontade, tá? Uhum. Ótimo, galera. Estou gostando demais da interação. E agora vamos para o meu papel enquanto professor, tá?
Vamos agora ver o nosso papel enquanto profissional da educação, né? O nosso papel é tentar desenvolver nos nossos estudantes a busca pelas habilidades subjetivas, tá? As habilidades objetivas, as hard skills, nós também vamos desenvolver nos nossos estudantes. Naturalmente, gente, nem se preocupe, porque essas habilidades, elas estão sendo desenvolvidas, tá? Mas muito mais do que essas habilidades objetivas, nós precisamos tentar, pelo menos tentar, tá? Desenvolver nos nossos estudantes a busca por essas habilidades subjetivas. Como? Professora, é muito fácil, professora Carol, você dizer isso, né, sugerir isso. Mas vamos lá para o como, tá? Eu tenho aí só uma resposta e outras pessoas poderiam pensar em outras alternativas também, tá? O céu é o limite, pensem em outras sugestões. Eu penso nas metodologias ativas e nas atividades que requeiram trabalho colaborativo, que requeiram criatividade, que requeiram autonomia e outras habilidades subjetivas. Então, se você passa uma atividade para o teu aluno que ele precise desenvolver a criatividade, não, é uma atividade que não é fácil, né? Você pedir para que o aluno crie um mapa mental sobre os estudos que eles, que eles estão desenvolvendo. Não é fácil. Se você não é acostumado a desenvolver esse gênero na tua sala de aula, ou se o teu aluno não é acostumado, não vai ser fácil de início, porque mexe com a criatividade. E a criatividade, cada um tem seu tempo para ter a produção criativa, né? Então, são atividades como, por exemplo, você desenvolver uma rotação por estações, né? Os alunos passarem por cada estação de modo colaborativo, em Teams, e aí nós temos vários aplicativos e ferramentas que nos ensinam isso. O YouTube está cheio de tutoriais para nos ensinar como fazer uma aula criativa, ativa, que ative os alunos, que engaje esses alunos realmente, e eles inconscientemente estarão desenvolvendo essas habilidades subjetivas. O mais bacana que eu acho das soft skills é que elas, em algum momento, elas serão atividades inconscientes pelos seus alunos. Eles não estarão totalmente conscientes de que eles estão desenvolvendo habilidades, enquanto eles estão desenvolvendo essas habilidades, né, que são as soft skills. Lembrem-se, nós estamos preparando os nossos estudantes para a vida real, tá? Para os entraves, para os desafios, para as tomadas de decisão, os conflitos, e não apenas para a universidade ou para o mercado de trabalho. Mesmo que universidade e mercado de trabalho estejam contidos na vida real, mas a vida não é só essa. A vida não se resume à academia, a vida não se resume a um vestibular, ao Enem, tá? Então, muito mais do que isso, os nossos estudantes estarão sendo preparados para a vida real, para os desafios que serão encarados, para os conflitos que precisarão ser solucionados. Então, esse desenvolvimento de atividades que requeram esse trabalho ativo dos alunos, esse trabalho colaborativo, essa empatia, a resiliência, a autonomia, esse protagonismo realmente que a gente tanto busca, né, nos nossos cursos de formação de professores, eles, no fim das contas, que vão sustentar a atuação de vida dos nossos estudantes, tá? Então, não nos esqueçamos das nossas soft skills, tanto para a gente desenvolvendo com autoconhecimento, com a gentileza, como para os nossos estudantes. Então, eu penso que é o nosso papel enquanto professor, é tentar. E aí, gente, essas tentativas, eu deixo já claro que você vai falhar, certo? Não tenha um medo do erro, não tenha um medo da falha, dizer, não deu certo com essa turma, hoje não foi legal, vou mudar a metodologia. Aí você muda, pronto, deu certo. Com a outra, foi da outra forma que com a outra turma não deu certo. Com a outra turma deu certo. Então, é por erro e acerto, por tentativas, que você vai encontrando o caminho das pedras. Eu percebo que nesse período de pandemia, né, de aulas online, muitos professores não encontraram o caminho das pedras pelo medo realmente de falhar, de errar, e aí tentam fazer mais do mesmo, tentam fazer as mesmas aulas,
da mesma forma como se estivéssemos em sala de aula, né, com os nossos alunos ali, face a face. Então, nós temos que entender que nós estamos em um período atípico, em um ano atípico, em um tempo atípico e em atividades atípicas, que nós naturalmente não teríamos, né, se nós estivéssemos vivendo uma situação de pandemia. Então, nós precisamos ser gentil, nós precisamos ser gentis conosco, tá, para tentar desenvolver essas habilidades pelo erro e pelo acerto. Ótimo, muito bom. Deixa eu ver agora aqui o chat para ver a participação de vocês. Vocês têm falado aí sobre esse apoio, né, que começou a existir, quando os pais perceberam que não adiantava ficar reclamando, finalmente a maioria dos pais entenderam o quão importante é parceria no processo educativo. Acredito que houve uma mudança positiva de comportamento, mudança que favorece todo o coletivo, exato. Os pais, realmente, ou os pais apoiam os professores, os filhos, ou piora a situação e a aprendizagem deles. Sempre lutei para a escola e a família caminharem juntas. É realmente mais do que nunca. Tem que ser, né? Carol, Tem que eu ser. queria abrir espaço, já passou um pouco a fala, mas eu queria abrir um espaço para Batista. Ele comentou sobre uma prática que ele tem utilizado nas aulas dele, um Sim, estou vendo agora. se eu não me engano. Batista, se você quiser falar, fica à vontade. Boa noite, professora. Muito obrigado aí pelo espaço. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos também. Para quem não me conhece, meu nome é Batista, eu curso Letras em Inglês, estou no 8º período e dou aula numa escola particular de Campina Grande. E assim, pensando, tudo que a professora falou aí tá sendo, como é que eu posso dizer, é um filme que tá passando na minha mente aqui, tá dentro, a mesma coisa tá acontecendo comigo. Tudo que foi falado até agora, não teve uma coisa assim que eu não aponto, isso não aconteceu comigo, porque tudo aconteceu. Aí eu pensando nisso, obviamente, e porque eu tava até comentando com a professora Karine que eu tava desanimado. É verdade. Eu tava meio desanimado com tudo isso. Porque, assim, uma coisa é a gente trabalhar Astidix no cenário padrão que a gente conhecia antes de tudo isso. E outra coisa é você ter que usar Astidix como forma obrigatória, padrão, assim. Tem que usar, porque tem que usar. Não tem poder escolha, né, Batista? Não tem para onde correr. Aí eu pensei, se é pesado para o professor, imagine para o aluno. Aí, indo direto ao assunto, aí a Funtime eu criei mais para isso. Porque os alunos, eu só tenho uma aula por semana, mas os meus alunos, eles têm de segunda a sexta. Então, você imagina, de segunda a sexta, você ficar na frente da tela do computador, eles ficam de 7 às quase 12 horas. Então, isso é todo dia. Todo dia. Exaustivo. Muito exaustivo. Aí eu pensei, não, na minha aula, pelo menos na minha aula, eu vou fazer algo para que eles se sintam, assim, possam desabafar, possam falar alguma coisa, me passar alguma coisa para que eu possa trabalhar. Aí eu pensei, não, eu vou separar 20 minutos da aula e 20 minutos aí eu pesquiso coisas com eles, eu vejo séries, eu vejo sinopse, mostro como é certos tipos de gêneros textuais do inglês, eu mostro a língua como ela é, usada normalmente, assim, pelo menos no contexto da internet. E também, falando aí sobre as criatividades, né, como a gente deve se inovar, desenvolver a busca por habilidades subjetivas e metodologia, principalmente as metodologias ativas. Eu estou com uma sequência didática que eu acho meia, assim, ela é um desafio para mim e até agora está dando certo. Ao invés de meme, eu estou trabalhando com eles GIF, que são aquelas imagens animadas. Então, é um pouco complicado porque, além muitos deles, a maioria que eu constatei, não sabem produzir um GIF, aí eu vou fazendo junto com eles, eu vou trabalhando isso com eles e até agora eu estou vendo que tá dando certo. Então, eu sempre trabalho, e a professora Thelma já me conhece, ela sabe, assim, eu gosto muito de trabalhar com videogame. Certo. Aí também é outra linguagem que eu trabalho com eles, assim, a forma como é utilizada a linguagem nos videogames. E por fim, acho que tudo isso, assim, meme, GIF, videogame, tudo que remete à cultura tech é o que eu trabalho com eles. E
essa fan time é para isso, é para eles conhecerem esse universo e para que eles se sintam mais à vontade. Aí eles conversam sobre vários aspectos da vida, não só o negócio da aula, mas sobre como eles estão se sentindo, a pressão e tudo mais. Aí é isso que eu faço para poder fazer com que eles se sintam à vontade. Parabéns, Batista, parabéns pela sensibilidade, né, pelo olhar criativo, por se colocar no lugar do aluno. Fabi comentou aqui, desenvolvendo habilidades outras, um letramento digital muito bom, professor. Júlia fez um comentário que eu acho que é o sentimento que seus alunos devem ter, Batista, a partir dessa sua perspectiva. Ela disse assim, sábado uma aluna disse que inglês é terapia, que em meio a tanta coisa ruim, o momento da aula de inglês é um oásis. Isso me marcou muito. Meu Deus, maravilhoso. Gente, sensacional. Eu vou também me atrever a fazer um comentário. É bom que tem testemunhas, né? Eu tenho alunos de estágio que estão aqui presentes e a gente teve um momento recente de feedback sobre a primeira unidade temática. Os alunos de estágio são adultos, obviamente, muitos deles professores, inclusive por isso que estão participando do DOFER. E alguns me relataram isso nesse feedback depois da primeira unidade, dizendo, professora, a disciplina de estágio, em meio a esse caos todo que a gente tem vivido, tem representado um momento de respiro em meio ao caos, né? E eu sei que tem muita cobrança, Igor até fez um post das atividades do Classroom, das cobranças e tudo mais, é verdade, Igor, mas é o fato de você poder, naquele momento, pensar para além da situação difícil que a gente está vivendo, né? Então, eu achei muito importante quando Batista disse, não, é um momento para relaxar, pensar em outras coisas que eles gostam. É preciso que a gente tenha essa leveza, né? É preciso levar esse olhar para a aula virtual nesse cenário. É necessário que a gente tenha essa sensibilidade e criatividade mesmo. Pois é, eu estava lembrando, esse fun time, que ele chamou, né, do fun time, momento de diversão, de divertimento. Gente, isso é tão importante para os nossos alunos. E assim, a neurociência já nos mostrou que o poder de você ficar concentrado, de concentração, ele é mínimo em uma aula expositiva, né? Então, você ter esses momentos de quebrar o gelo, de fazer uma brincadeira e outra, isso faz com que eles voltem a atenção e fique mais atrativa a tua aula realmente. Eu lembro que, como vocês estão vendo aqui atrás, tem um quadro, né? Que é um quadro não é nem grande, nem tão pequeno. Eu comprei para dar algumas aulas minhas, que eu estava cansada de fazer tanto slide. E você dá aula de gramática em slide é dureza, né? Então, eu comprei esse quadro e quando foi no Dia dos Namorados, que foi dia 12, foi numa sexta-feira, eu enchi de coraçãozinho esse quadro, grudei um coraçãozinho no meu rosto, e quando os alunos entravam na aula, eu estava tocando músicas de sofrência, né, que eles chamam de sofrência, as músicas românticas, apaixonadas, e aí foi uma aula divertida, realmente, e aí em algum momento da aula, depois que a gente ministrou o conteúdo, eles tiraram dúvida. Eu fiz, gente, percebi que eles estavam mais calados no momento, fiz recadinhos do coração. Peguei uma folha em branco e fingi que eu estava lendo um recadinho do coração, de um aluno para outro, e aí aquela algazarra, eram adolescentes. E aí eu mostrei, olha aqui a prova, o papel em branco. Eles, mas professora, que mancada, professora, que mancada. É um papel em branco. Então, assim, eles precisam, nós precisamos, imagine nossos alunos, né? Nossos alunos adolescentes, nossos alunos jovens, né? Pode ser um aluno de universidade, mas todos nós precisamos de um momento de quebra-gelo, de um momento desse, como o professor Batista muito bem relatou, né? Esse fun time, esse momento de fun time, de divertimento, de desabafo, de brincadeira, para retomar depois ao conteúdo. Né, é o tempo do cafezinho, é o tempo de você fazer uma brincadeira ou outra ali, realmente. Aí, professora, aí esse fantasma, ele serve até para mim. Ele serve até para mim. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Porque, às vezes, eu quero, por querer saber da realidade deles, eu também me divirto um pouco. E eu estava dizendo até à professora Karine que quando eu vejo que eles estão tristes, porque hoje, pronto, teve... Na última aula aí, uma aluna, que é uma das mais aplicadas da minha turma, ela dizendo que
a mãe dela é enfermeira e ela vive uma constante, todo dia é uma pressão na casa dela, porque, obviamente, a mãe é enfermeira e fica aquele risco, né? Eita, será que minha mãe tá? Será que minha mãe não tá com a doença? Então, para ela é muito pesado. E ela me relatou que, pelo menos nas minhas aulas e em outras aí, que outros professores também, de outras disciplinas também têm essa iniciativa, é meio que, assim, é para ela desabafar mesmo. E eu me senti tão, assim, meio que psicólogo que eu fiquei, caramba, massa, gostei. Mas é isso, basicamente. Muito bom. Ô, Mirela falou de uma experiência na educação infantil, Carol. Isso. Fala, Mirela, a gente tem um público também de professores que atuam na educação infantil. E é importante a gente ter estratégias, né? Porque se o tempo de concentração do adulto é limitado, da criança é ainda menor, né? Então, a minha filha é professora de inglês de educação infantil também. E eu vejo assim, ela fazendo isso, pronto, daqui a pouco ela está fazendo contorcionismo, né? Porque é uma criatividade fora do normal. Pois é, Fabi, eu lembrei de você, da sua fala. Mirela, compartilha aí, please. Os body breaks, né? Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Pois é, a gente sabe que essa nossa vida agora, né? Nossa função na frente das telas, sabe? O meu grupo são crianças de 3, 4 anos. Então não tem como a gente pensar em ter a atenção deles por muito tempo. Então, nós geralmente quebramos assim, um assunto em blocos, também para não fazer essa meia hora de contato de um assunto todo. A gente tenta fazer o mais dinâmico possível, com participação ativa dos alunos. Então, eles não sentam lá só para ver a gente conversando. A gente pede muita resposta deles e eles participam. Foi uma coisa que me impressionou muito, está sendo a participação deles. Que e maravilha. Os body breaks é justamente isso. A gente só falta virar contorcionista, porque sabe que essas pausas assim, de frente, pede para todo mundo levantar e vamos cantar uma música, fazer um music and movement, todo mundo junto. Aí, engraçado que os pais acabam aderindo também, então já fica uma experiência bem legal e mais atrativa para as crianças, porque realmente esse público é bem, né? Dá um clima agradável para todos, né? O clima fica mais leve para todos. Muito bom, Mirela. Tem que ter Mirela, eu não sei se aconteceu com vocês, mas a minha irmã, eu tenho um sobrinho de 2 anos e 10 meses, né? E uma outra amiga também compartilhou essa experiência com um filhinho de 3 anos. No primeiríssimo contato com a professora, através das telas, eles não quiseram. Houve uma recusa. E quando viu a professora na tela, eles não queriam daquela maneira. E aí, tanto a minha irmã quanto essa minha amiga tiveram que ter muita habilidade para tentar envolvê-los, porque é como se houve uma rejeição, certo? É como se fosse, não, a minha tia não é assim, não. A minha tia não é desse jeito, não. E agora é que eles estão mais envolvidos e fazendo e brincando, eu percebo esses momentos também, acho que são os body breaks, né, que eles fazem a dança, a cantoria, mas no começo houve uma certa resistência. E isso eu sei que para os professores também mexia muito, né? Vem logo a sensação, tá vendo? Não estou conseguindo, não estou conseguindo, mas a gente precisa compreender também, né? Realmente. Verdade. A gente isso, né? Você acha, como o Paloma está dizendo, né? Para o filho, não é real, né? É muito desafiador, gente, porque assim, eu dou aula para o ensino fundamental e médio e ensino superior. Eu já acho desafiador, imagina uma criança, né? Criança mesmo, assim, de Fundamental 1, da educação infantil, mais novinhos, realmente você cativar aquela criança por uma tela, ai, gente, é desafiador demais, né? Realmente. Cristina, gostaria de compartilhar um pouco da minha prática, professora dos anos iniciais. Fique à vontade, Cristina, será muito bem-vinda, muito bem-vindo o teu compartilhamento. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa. Eu acho que essa temática, assim, ela é bem pertinente. Antes da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, devido já a excesso de trabalho. Como foi falado aí, muitas vezes a gente não pensa em nós, pensa mais no outro, e a gente se doa mais do que a nós mesmos.
E eu comecei a perceber, nessa pandemia, que eu precisava olhar mais para mim. Independente de religião, lá na Bíblia diz assim, que a gente antes amar seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Verdade. Eu comecei a refletir. Eu comecei, não, para que eu possa me doar ao outro, eu primeiro tenho que olhar para mim. Eu preciso de olhar para o meu eu, para dentro de mim. E, assim, foi muito difícil para mim no início, as aulas remotas. Por quê? Porque eu iniciei gravando vídeo-aulas. Nossa, gente, é extremamente cansativo. Quando eu terminava, eu estava exausta. Exausta, é. Aí começou as aulas online. Gente, eu estou realizando um trabalho com minha turma, eu estou extremamente feliz, vem dando certo. Eu tenho alunos que não falavam em sala de aula, eu sou professora do primeiro ano de alfabetização, e eu venho realizando um trabalho com minha turma, que eu estou assim, eu estou aquela professora assim, que é um trabalho que está dando certo. Que se talvez eu estivesse em sala de aula, poderia não estar dando tão certo como está. Ai, que maravilha. Eu estou pensando nas minhas crianças como seres humanos. E eu realizo trabalho com eles, juntamente com a família, os pais têm dado total apoio. Eu não sou aquela professora que fico presa no livro, no caderno, não. Eu passo atividades como para eles construírem árvores, para nós trabalharmos as partes da planta. Eles tiveram belíssimos trabalhos e eles apresentaram. Eu olhava assim, eu dizia, nossa, eu tinha criança que não falava em sala de aula. Sim. Essa semana eu realizei um projeto iniciar amanhã, é o que tem atividade em família. Eu preparei jogos, preparei brinquedos para eles construírem. Vai ser um momento, eu vou me desconectar deles e eles de mim. Eles vão ter um momento com a família, vai ter um momento de leitura. E eu vou, esse momento vai ser para eu parar um pouco, desacelerar e eles aproveitar. E eu já falei, aproveita esse momento com os filhos de vocês. E falei para eles, a gente não só aprende em livro, em caderno, não. Essas atividades vocês vão aprender. Criei um livro de memórias, porque eu estou pensando em um projeto futuramente, de criar uma caixa de memórias, para quando eles crescerem, eles guardem esse momento, assim, como um momento, a gente sabe que não é um momento fácil, é um momento difícil, mas pelo menos alguma coisa, assim, especial eu levo para eles, porque eu sempre falo, sou pedagoga, eu trabalho com vidas, eu trabalho com ser humano. Como você falou, Carol, eu preparo eles para a vida, eu falo para eles, vocês podem errar o quanto vocês quiserem, porque a borracha a gente utiliza para apagar quantas vezes for possível. Assim é na vida, quando a gente faz qualquer coisa e não dá certo, a gente tenta apagar, tenta acertar. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque o trabalho com minha turma está sendo bem, assim, eu tenho um maior orgulho. E, Carol, não sabia que você era irmã de Karen. Karen, um abraço. Minha dos penais, viu? Essa é a minha colocação. Obrigada por poder compartilhar com vocês. Eu não posso falar mais porque eu sei que o tempo é muito curto, mas eu agradeço pela fala, o espaço da fala. Obrigada. Menina, a gente que lhe agradece, a gente que lhe agradece. Que riqueza de trabalho, que partilha tão emocionante você está fazendo com a gente. Que todos os outros colegas aqui possam também, a partir dessas suas ideias, pensar nas suas realidades, fazer as adaptações, mas que sensibilidade. Parabéns, parabéns a você, viu? Obrigada. Muito bom mesmo. E deixa eu ver se tem mais. Não, realmente era só isso que eu tinha para falar. E eu queria agora abrir para perguntas. Eu sei que Karine tem algumas perguntas para fazer, né, Karine? Tenho sim, Carol. Gente, eu estou muito feliz, certo? As observações foram feitas. Eu vou até retomar uma de Sandra. Eu passei meio batida aqui. Sandrinha Pereira, os professores dos anos finais do meu município, João Alfredo, Pernambuco, estão unificando o material neste período das aulas remotas. Sugestão da SEMEC e os resultados estão sendo positivos. Eles se ajudam e compartilham as ideias através dos planejamentos. Que maravilha, Sandra. Vejam mais uma vez a troca. Gente, mais do que nunca, esse cenário de pandemia mostra para a gente o quanto a gente precisa dos outros, né? O quanto precisamos uns dos outros. Então, e a gente percebeu também o quanto a atitude de um afeta positiva ou negativamente a vida do outro, né? Então, já que nós somos tão dependentes, né? Eu acho que isso ficou bem evidente, que a gente possa usar essa realidade
para aprender, para trocar, para somar, é quando a gente realmente se fortalece. Que maravilha. Isso. Bem, Carol, você fez uma excelente exposição, né, desse cenário todo. Eu acho que é perceber a saúde mental como dois lados de uma mesma moeda. Alguém até questiona, não, mas está olhando só o professor, não, mas está olhando só o aluno, não. Não, na verdade, o nosso trabalho de ensino-aprendizagem é um trabalho de mão dupla, né? Tudo Isso. que a gente faz afeta o aluno e a reação do aluno nos afeta. É tanto que a grande maioria dos professores, quando você pergunta o que é que está causando ansiedade, medo, tristeza, angústia, via de regra, eles se referem à realidade dos alunos. Né? Teve uma aluna que disse assim, Karine, você me conhece, sabe que eu tento, eu invisto na minha formação, sou criativa, mas é muito triste perceber a realidade dos meus alunos, né? As pessoas estão doentes, as pessoas estão com dificuldade financeira, o fato de nem todos terem acesso às tecnologias, isso me maltrata muito. Eu sei que eu estou preparando lá as minhas atividades, mas eu não vou atingir a todos, né? Então é para perceber que a gente se coloca nesse lugar de humano, não é o profissional professor, mas a nossa saúde ela é diretamente afetada por todos esses desafios. Então é nessa linha, Carol, que eu vou começar perguntando a Carol, pessoal, como nossa convidada, mas, obviamente, todos podem abrir seus microfones e expressarem as suas ideias, porque esse espaço é para isso, é um espaço de troca, né? Então, Carol, eu queria saber, diante dessa crise, todas essas dificuldades, quais têm sido os teus principais desafios como professora? Olha, um dos principais desafios hoje, nesse momento de crise em que nós estamos vivendo, um dos principais desafios que eu acho hoje nessa crise é o mesmo desafio que eu enfrentei em 2018. Karine sabe do desafio a que estou me referindo. Em 2018, eu tive uma crise de burnout, uma crise de depressão fortíssima e um transtorno de ansiedade generalizada. Então, foi uma crise difícil, mas graças a Deus saí dessa crise, né? Fiz acompanhamento psicoterapêutico, psiquiátrico, pedi ajuda, mas assim, qual é o desafio hoje, que é o mesmo do desafio de 2018? O desafio é a aceitação. É você aceitar a condição em que você está hoje. Hoje, qual é o desafio que nós enfrentamos hoje? Nós estamos em um período de crise. Nós precisamos aceitar que o período em que nós estamos vivendo é atípico, é diferente do que nós costumávamos, né, fazer, é diferente do que nós estamos vivendo hoje, não é a mesma coisa que nós estávamos vivendo há exatamente um ano, né, exatamente um ano nós estávamos com nossas vidas normais, né, saindo de casa, indo trabalhar, vendo seus familiares, vendo seus amigos, em uma sala de aula, com seu lápis de quadro na mão, sem se preocupar com a tela, com enquadramento, com ângulo, iluminação, nada disso era uma preocupação. Então, hoje, a gente precisa, antes de tudo, aceitar que nós estamos em um período atípico. E, portanto, a nossa atuação profissional, ela deve ser atípica, ela deve ser diferente do que a gente costumava fazer antes, tá? A gente precisa, pelo erro e pelo acerto, né, tentar fazer alguns ajustes realmente nesse período de aulas remotas, porque nós não estamos vivendo num período típico, nós estamos vivendo um período atípico. Então, a aceitação da tua condição, né, enquanto professor. Sobre essa questão que você estava falando, Karine, de professores que se sentem incomodados, né, com a realidade dos seus alunos, que muitos não têm acesso. Eu sou professora também na educação básica, eu dou aula tanto em escola particular como em escola pública. E na escola pública, onde eu dou aula, eu tenho uma média de 115 alunos, né? Desde o 7º ano até o ensino médio, desde o Fundamental 2 até o ensino médio, eu tenho 115 alunos. Essa é a média de alunos que eu tenho total. Sabe quantos alunos têm acesso a toda a trabalheira que eu tenho de gravar a aula, de fazer aula síncrona, assíncrona, de fazer material, de preparar, de mexer, de fazer plano, de mandar, de reenviar? Sabe o tanto de alunos que têm acesso?
15. No máximo, de todo o universo de 115 alunos, eu tenho 15 que têm acesso. Seja por dados móveis ou por Wi-Fi, a maioria é por dados móveis. Então, é uma realidade que machuca realmente. Se você parar para ficar estagnado pensando nessa realidade, enquanto estagnador, realmente a gente não sai do canto. É triste, eu passei um tempo muito mal, pensando assim, meu Deus, e os outros alunos, e o outro universo de alunos, que é a grande maioria que não tem acesso, e agora? Então, assim, a gente tem que se colocar no nosso papel de professor daquilo que a gente pode fazer. Não, eu vou dar o meu melhor para esses 15 alunos que estão tendo acesso agora. Né? Infelizmente, eu não posso comprar dados móveis para os meus outros alunos, eu não posso fazer nada além do que eu já estou fazendo. Então, realmente, assim, é muito desafiador, a gente tem que ter muito cuidado para que isso não nos puxe para baixo, né, e nos coloque na estagnação. Pelo contrário, que isso sirva de força propulsora para que a gente faça realmente o melhor para aqueles poucos que estão ali tendo acesso. Muito bem observado, Carol. E eu acho importante esse ponto, porque assim, é como você falou, diante desse cenário, com tantos desafios, a gente realmente não dá conta do todo. Né? Eu apliquei um questionário para professores de inglês no final de maio também, para saber um pouco sobre essa realidade, para professores de inglês da Paraíba. E muitos disseram que o alcance que tinham das atividades que faziam, das aulas que davam, era mínimo. E que isso era extremamente frustrante. Não para ele, assim, como professor, os alunos não estão vendo o que eu estou fazendo. Não, por saber que muitos alunos que precisam, que têm interesse, que gostam, que querem, não têm a mínima condição financeira de acessar, né? Enfim. Mas é muito importante que a gente tenha ciência de que a gente não vai realmente dar conta do todo. Isso. Mas que aqueles que estão tendo a oportunidade, que a gente possa atingir, né? Que a gente possa, de alguma forma, fazer a diferença. E, ao mesmo tempo, ou paralelo a isso, como agentes sociais, a gente pode mexer dentro do que está ao nosso alcance com as nossas instituições, né? Cobrando dos nossos gestores. Por exemplo, a Universidade Estadual da Paraíba lançou um edital na semana passada intitulado Auxílio Conectividade, com bolsas de auxílio, tanto, obviamente, para estudantes carentes, né? Que necessitam, tanto em relação ao acesso à internet, quanto à compra de equipamentos. Então, que a gente também tem que provocar nesse sentido, né, para que as instituições se mobilizem. Então, por exemplo, a transmissão de aulas por TV, eu sei que isso foi uma iniciativa, uma grita de muitos professores que estão, sim, se colocando na posição de seus alunos. Então, é aquele protagonismo como cidadão que a gente tem que ter. Mas eu concordo com você, né? Se eu ficar olhando, Paloma até relatou aqui, hoje na aula que eu acompanhei, tinha um aluno presente. Eu tenho uma colega professora que diz isso, Karine, eu fico rezando quando eu vou abrir a sala de aula para que tenha pelo menos metade da minha turma, né? Porque nem isso eu consigo atingir. E eu entendo, a gente dá aula, a gente fala da aula, o evento aula, ele não é um evento para o professor. Ele é um espaço de troca para o aluno, a gente quer que o aluno esteja ali presente, mas é muito importante que a gente tenha consciência dessas limitações, né? Pessoal, eu queria que, deixa eu ver aqui, Gleice falou, temos muitos alunos da zona rural, não têm acesso à internet, é verdade, Gleice. É algo que incomoda muito, eu tenho muitos colegas professores que atuam na zona rural e ficam muito constrangidos com isso. Joia, meu trabalho em escola pública é muito difícil, tem criança que não tem acesso, alguns pais não sabem ler, Danuska reforça, dói porque é um ensino excludente, verdade. Gente, alguém mais gostaria de compartilhar os seus desafios ou alguma experiência que tem vivido especificamente no seu contexto? Se quiserem usar o microfone, fiquem à vontade para isso. Eu queria falar rapidamente Olá! da dificuldade que é, minha gente. A gente está na nossa casa, né? Literalmente, eu vou mostrar aqui, ó. Não é fácil, às vezes tem que se concentrar. E 2 filhos, uma bebezinha, e ela estava essa semana com os dentinhos saindo, então é um processo. E aí eu já dei uma aula, uma palestra,
que ela começou a chorar e eu tive que me virar nos 30, pedir para o outro pequeno, Davi, cuida de Malu enquanto eu estou ali resolvendo. É bem complicado. Eu queria mesmo ligar a câmera para vocês verem de fato, na prática. Essa é a realidade, né, Danusca? Essa é a realidade. Essa é a realidade da gente na sala de aula. Eu vou sair rápido, porque o menino pegou ela e saiu correndo. Vá salvá-la. O cheiro. Obrigada, Danusca. Nilma, você queria falar também? Acho que Nilma tinha aberto o microfone. Boa noite. Boa noite. Pois não. Eu ensino uma turma de terceiro ano de escola pública, tenho 28 alunos. Desses 28 os alunos, 6 não têm acesso. Mas, mesmo assim, preparo o material, envio para o e-mail da escola e a direção procura enviar as atividades na ensino rural para esses alunos que não têm acesso à internet. Nilma, e eles estão tendo acesso, de fato? Eles estão recebendo essas atividades impressas? Sim, a diretora, ela quem faz... a diretora quem faz essa entrega. Nós preparamos há 15 dias, 20 dias. Sou de Cabaceira. Sim, sim. Eu fico muito feliz em saber, viu, Nilma? Porque os relatos que eu tenho escutado é de que os professores preparavam, mas efetivamente as atividades não chegavam aos alunos. E outra, você tem um número... Sim. Você tem um número de alunos que não estão participando das aulas remotas, um número pequeno, né? Se eu não me engano, você falou de 28, isso. Apenas 6 estão tendo que fazer uso das atividades impressas. Isso. A sua realidade, diante de muitos de muitos relatos que eu tenho escutado, é uma realidade privilegiada. Amém, bom, né? amém. E os pais colaboram bastante. Amém. Olha só, Nilma falou do trabalho dela, do trabalho da coordenação dos gestores e do trabalho dos pais. Então, a gente volta ao que a gente tinha dito lá no início dessa rede colaborativa, né? E tem que ser do todo, tem que ser do coletivo, em nome de todos, né? Do bem-estar de todos. Isso. Que bom, fico feliz por você. Obrigada. Mais alguém gostaria de... Betânia está dizendo, compartilha a mesma tristeza de ter um número mínimo de alunos que conseguem participar das aulas. Betânia, esse seu relato é o que eu tenho escutado com mais frequência. O de Nilma, que eu fico feliz em saber, tem que ser registrado, a gente tem que valorizar, né, e dar visibilidade a essas circunstâncias, mas a maioria, infelizmente, não tem tido acesso ainda, né? E eu acho que a gente precisa, dentro das nossas limitações, se mexer também nesse sentido. A gente sabe que o governo precisa agir, é preciso haver um trabalho colaborativo para a gente sair desse lugar e atingir mais alunos, né? Bem, se ninguém mais tiver alguma experiência para compartilhar, eu tenho outro questionamento a Carol, que mais uma vez eu repito, fica aberto a todos os presentes, tá certo? Carol, eu acho que você, assim, você compartilhou muitas reflexões importantíssimas, né? Como Batista disse, eu me identifiquei em tudo que a professora Carol falou, como diz da minha realidade, né? Então, esse sentimento, essa identidade nos aproxima muito. E isso é o que faz a gente... eu preciso ouvir. Inclusive, Carol, para esse momento de hoje, algumas pessoas que não estão participando do Dorfer me imploraram para participar dessa conversa, porque disseram, professor, eu preciso ouvir. Né? E tem uma amiga aqui que comentou assim, eu preciso falar, certo? A gente fala do ouvir, mas como nós não estamos tendo espaços de fala, de troca efetiva, ela disse que precisa falar da vivência, mesmo que o falar seja escrito, né? Mas é uma forma de você compreender, de você externar, né? E vivenciar também, e partilhar essas vivências. Então, Carol, diante desse cenário, de todas essas trocas que você tem feito e desses desafios, como é que você tem ressignificado, né? Já que é uma palavra que a gente acho que nunca usou tanto, e ela é meio que palavra de ordem, né? Está na ordem do dia, a gente precisa ressignificar. Como você tem ressignificado a sua prática como professora? Olha, eu já falei da rede, né? Sim, ótimo. É um exemplo, assim, que eu tento trazer como analogia, sabe? A gente precisa de momentos de rede,
A gente precisa de momentos de rede literal, de você ter uma rede ali para você apoiar o seu corpo e você ficar descansando com leveza, né? A gente precisa de leveza. A gente está vivendo um período de muito peso, de muita pressão por todos os lados, né? A gente está vivendo um período em que a gente precisa dar atenção 24 horas para os nossos filhos. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho pessoas muito próximas, né? Irmã, cunhadas que são mães e que estão vivendo esse momento intensamente, né? De acompanhar os filhos 24 horas por dia e ainda dar conta realmente das demandas do trabalho, né? Enquanto professor. Então, realmente, nós precisamos de leveza. Nós precisamos encarar as coisas com leveza, com humor, sabe? É você rir do teu próprio erro, é você rir da tua própria... Eita, me embananei aqui. E você achar engraçado, é você rir de você mesmo. E a gente precisa mais disso, sabe? No dia a dia. As relações com o nosso cônjuge precisa ser mais leve, né? Então, assim, estamos 24 horas por dia, os dois ali, conectados, juntos. Eu estou no escritório agora, meu marido não está no escritório, mas a gente divide esse escritório. Então, quando eu vou dar aula, ele coloca o fone, ou então, quando coincide que eu vou dar aula, ele vai entrar na reunião, ele sai para a reunião, e ele diz, meu Deus do céu, Carol dá aula no mesmo tom de voz que ela dá para uma sala cheia de alunos. Eu escuto as mesmas queixas aqui. E, Carol, minha filha, você está com o microfone aqui bem pertinho de você. Não precisa você falar para uma multidão. Carol está dando um aulão lá no escritório. Então, a gente precisa de mais leveza, sabe? A gente precisa realmente de pegar leve, de ter esse autoconhecimento para você ver até onde você pode ir. Não, hoje já deu, hoje o meu ritmo foi esse. E você se respeitar em relação a isso. Você não, né? Ai, meu Deus, se cobrar, porque eu fiz várias coisas, mas não fiz aquilo que eu tanto gostaria de ter feito hoje. Não. Comemorar as pequenas conquistas. Uma coisa que eu tenho feito realmente, eu tenho colocado em prática nessa pandemia, nesse período assim de crise, é comemorar as pequenas conquistas. Por exemplo, eu não tive tempo para fazer esses slides semana passada, então eu só tive tempo para fazer hoje. Então, eu tenho colocado lá o checklist, no meu checklist de hoje, fazer os slides do nosso bate-papo de hoje. Então, assim que eu terminei de fazer, comemorei, fiquei feliz demais. Meu Deus, olha como ficou bacana esses slides, olha só, acho que eles vão gostar e tal. Então, é você comemorar as pequenas conquistas, porque se você ficar se apegando ao que você não conseguiu fazer ainda, porque essa aula poderia ter sido melhor, gente, ninguém aguenta. A gente não é de ferro, a gente precisa reconhecer os nossos limites e a gente precisa se alegrar pelas nossas pequenas conquistas. Conseguir fazer essa aula, os alunos participaram. Meu Deus, que maravilha! Os alunos participaram, gente. Isso é o que importa. Os alunos tiraram dúvida. Meu Deus, que maravilha. Mas a internet caiu na hora, eu tive que voltar. Meu Deus, que chato, minha internet. Não, mas olha, eles te esperaram. Você voltou, a internet caiu, mas você voltou, e eles tiraram as dúvidas, você finalizou sua aula. Então, se apegar a essas pequenas conquistas, eu acho que a gente consegue ressignificar muita coisa, né, desagradável em coisas agradabilíssimas. Muito bom, Carol, muito boa essa observação. E assim, quando você diz assim, dessa leveza, inclusive foi uma fala, se eu não me engano, de Hélio, que é um dos participantes lá no grupo. Ele disse, esse tema vai render muitas histórias e boas risadas. Eu disse, eu espero que sim, né? A gente teve uma oficina sobre meme na semana passada e muitas pessoas disseram, olha, foi meio terapêutico, porque eu ri tanto vendo os memes que os próprios professores criaram, e no caso de Nicásio e alguns outros colegas que compartilharam os memes de seus alunos, a gente riu demais. Dos próprios desafios do contexto de ensino remoto, né? Isso. Então, realmente é preciso ter essa leveza. E o que eu tenho observado é que há, de um modo geral, ou pelo menos a gente está aprendendo a desenvolver isso, é uma compreensão. Teve um caso, uma reportagem que eu vi há uns dias, de uma professora com mais idade e que não estava habituada com a plataforma, que estava utilizando, que teve que utilizar na escola, sem formação, diga-se de passagem. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a realidade de muitos.
e ela se atrapalhou toda quando foi compartilhar um slide, certo? Que é coisa mais real e comum, né? E ela ficou desesperada. E aí, na hora, ao invés de simplesmente parar a apresentação, ela se desconectou, né? Saiu da plataforma, ficou aperreada, não conseguiu entrar, e depois de um tempo, isso levou bastante tempo, ela conseguiu voltar à sala e os alunos estavam todos lá, aplaudindo. Eu me arrepio toda quando eu conto isso, né? E uma aluna postou isso, né? Postou numa rede social, dizendo o quanto estavam admirados, né, da professora que já estava perto de se aposentar e está ali, se apropriando da tecnologia. Nós sabemos o quanto é desafiador, né? E estava tentando fazer a sua parte. E foi emocionante, né? Então, o que eu tenho visto, os meus alunos aqui presentes também sabem disso, quando eu dou minhas mancadas, e não são poucas, o que eu vejo é que as pessoas respeitam, entendem, né? Porque no final das contas, se a internet não está legal, se o som não está bom, se o slide não apareceu na hora que tinha que aparecer, a gente vai para outras alternativas, tem o plano B, C e D, nós somos expertos com os planos extras, né? Quem nunca, né, nas suas salas de aula. Então, que a gente tenha realmente, como a Carol falou, essa leveza para entender que nós estamos juntos, né? Juntos, nos acertos, nas dificuldades, mas querendo fazer. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Então, que a gente possa ter esse olhar. Quem mais gostaria de compartilhar e falar sobre como tem ressignificado esses desafios tão verdadeiros, né, que a gente tem enfrentado? Eu queria só fazer um comentário. Pois não, Nilma, fica à vontade. Em relação a uma mãe, eu me preocupei bastante, porque ela tem um aluno comigo e com outra professora, e ela falou que estava com problema de ansiedade devido a se preocupar demais com a atividade dos alunos, dos filhos, no caso. Aí eu falei para ela, respire, relaxe, se acalme, que estou aqui para te ajudar, no que for preciso. Que maravilha, isso, Nilma. tá, que maravilha. Joelma, se eu não me engano, em um dado momento aí no chat, ela fez esse comentário também, que se ofereceu, se colocou à disposição da mãe, que estava também aflita, sem saber como lidar com o ensino do filho, e ela deu a alternativa, olha, eu estou aqui, conte comigo, né? Gente, isso faz toda a diferença, né? É você saber que você não está só, que você tem uma rede ali de pessoas, repito, que não são experts no assunto, estão aprendendo junto com a gente, mas que estão dispostas a ajudar, né? Que a gente tenha que a gente possa fortalecer essa rede de apoio, né? A palavra aí, a expressão que tem sido bastante difundida. Então, deixa eu ver, Betânia comentou, durante uma aula remota, uma aluna perguntou se eu tinha uma calopsita porque a dela estava percebendo? Como assim, Betânia? Fala aí pra gente, Betânia, por favor. Fiquei curiosa agora. Essas histórias não parecem as histórias que a gente compartilhava nas caronas. Carol, bem lembrado. Eu e Carol fomos colegas no doutorado e tinha umas histórias assim, mirabolantes, mas era, na verdade, o que dava leveza e tornava as idas e vindas para João Pessoa muito mais agradáveis. Betânia, eu estou curiosa com a história da calopsita. Se você quiser falar, resultado, a aula seguiu com o Jack e Luke. Eu estou imaginando a diversão dessa aula, viu? Meu Deus do céu. Bem, pessoal, o nosso tempo está esgotando, né? Mas eu fico muito feliz, Carol. Temos 34 pessoas participando. Maravilha. E retomando aqui as palavras de alguns colegas, né, ditos durante a sua fala e antes, é um tema. Eu preciso desse tema. Eu preciso pensar na minha saúde emocional. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso escutar como outras pessoas têm lidado, né? Então, essa ideia de ressignificação, vejam, como a Carol falou no início, ninguém vai trazer aqui uma pílula mágica para resolver todos os problemas, porque, na verdade, não tem. É um jogo, como o jogo da vida, de tentativa e erro, né? Mas que a gente precisa ter boa vontade, a gente precisa ser honesto com a gente, dizer que não sabe, pedir ajuda e procurar nesses espaços, como o Dofer está oferecendo e tantos outros,
parceiros com os quais a gente possa compartilhar e até enxergar com mais leveza, né? José comentou aí, aqui em casa tem galo que só canta nas aulas do terceiro ano, os alunos tiram meu couro, né? José, eu estou imaginando. O carro da pamonha passa, né? Ai, meu Deus pamonha, pamonha, na hora da aula, eu pergunto, gente, quem quer uma pamonha? Pois é. Então, assim, alguém pode, de repente, olhar para um momento desse do cachorro latino, que é coisa mais emblemática do que o cachorro latino, exatamente quando você libera seu microfone. Aí você pode se desesperar, opção 1, se desesperar, se contrariar, brigar com todo mundo dentro de casa porque não prendeu o cachorro naquela hora, ou você bota o cachorro na sua aula, conta uma piada em cima daquilo e todo mundo fica feliz, né? Porque é a realidade de todo mundo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né, Carol? O ressignificar vai por esse olhar mais brando, né? Então, pessoal, eu agradeço muito a vocês por terem ficado aqui. Carol, quando eu paro e penso, professores com essa rotina maluca que nós sabemos, Danusca aí com Malu, marcando presença. Malu, eu vou lhe colocar na lista de presença, viu? E param numa segunda-feira por 2 horas para conversar sobre isso, né? Na minha concepção, essas pessoas já são pessoas que fazem a diferença, porque eles têm inúmeros motivos, é tanto que alguns justificaram a falta, e eu fiquei com vontade de dizer, não justifique não, eu entendo demais todas as faltas, né? Mas estarem aqui significa que querem realmente seguir fazendo a diferença e buscando alternativas para lidar melhor com tudo isso. Carol, eu só tenho a te agradecer, viu? Foi muito bom ouvi-la. Eu queria pedir a sua permissão para compartilhar os seus slides no site do Dofer, para que as pessoas possam rever, né, alguns conceitos e a ideia das soft skills. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com tudo isso. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Karine, o convite. Realmente foi um momento bem especial, né? Assim, algumas pessoas dizem, eita, eu gostei, foi terapêutico. Que bom, né, gente, que nós tivemos esse momento e que nós possamos ter realmente essa rede de apoio, né? Buscar ajuda realmente, compartilhar as ideias, né? Eu tive um professor na UEPB que ele dizia assim, você ensina aos seus alunos o pulo do gato? A gente, como assim? Ele fez, porque tem um pulo do gato sempre na explicação de algum conteúdo, que é aquele pulo do gato que alguns professores medíocres não passam, porque não quer que os alunos saibam a mesma coisa ou até mais do que você. Você tem passado o pulo do gato, então eu paro assim e fico, nossa, vamos passar o pulo do gato, né? Vamos passar o pulo do gato uns para os outros, ajudando. Ó, não deu certo, mas em outra turma deu certo, tá aqui o pulo do gato, né? Perfeito, adorei, Carol, sensacional, fechou com chave de ouro. Muitíssimo obrigada, que a gente continue reconhecendo no outro um lugar, um espaço de troca, de confiança, alguém que está com quem a gente possa realmente compartilhar e aprender e repensar, né? Eu acho que nunca uma rede, e não estou falando da rede da internet, mas nunca uma rede foi tão ressignificada como nesse momento, né? Que se representa aquele lugar de, eu não gosto de rede. Mas peraí, né? Vou repensar esse lugar da rede e que isso possa ser utilizado na nossa prática, no dia a dia. Pessoal, muito obrigada. Eu desejo uma ótima noite para vocês. Já deixo aqui o convite para a live da próxima quarta-feira com a professora Mariana Vasconcelos. O tema é elaboração de material didático para o contexto de ensino remoto. Então, vai ser novamente no Meet. Venham com perguntas, com ideias, com exemplos do que vocês estão fazendo. Tem muita coisa boa. Carol, eles compartilharam, os professores compartilharam ótimos materiais e iniciativas no encontro passado, né? Então, sigam compartilhando e eu espero revê-los todos na quarta-feira. Carol, muito obrigada mais uma vez. Beijo a todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite.